Amados, estamos aqui com muita gratidão, amor e entusiasmo pela ascensão. Eu sou Minaya. Existem certos períodos do seu ano terrestre que possuem uma qualidade diferente, e este período da Páscoa é um desses períodos. Você consegue sentir isso se diminuir a velocidade o suficiente. É possível perceber isso na forma como a atmosfera parece conter mais silêncio sob o movimento, mais ternura sob a atividade, mais convite sob o ritmo habitual da vida. Algo no campo coletivo se suaviza durante esse período e, por causa dessa suavização, muitos de vocês se tornam mais receptivos sem nem mesmo perceber. Seu coração fica um pouco mais fácil de alcançar. Seu mundo interior se torna um pouco mais acessível. A alma começa a inclinar-se para a frente, como se estivesse à espera que este corredor se abrisse para poder falar contigo com mais clareza novamente. Por isso, dizemos que a Páscoa é um corredor de consagração. É uma época em que o ser pode ser silenciosamente reorientado em direção ao que é mais sagrado, mais essencial e mais verdadeiro. Neste trecho, o eu mais profundo pede por maior honestidade, maior quietude e uma disposição mais sincera para deixar a vida interior vir em primeiro lugar. Muitos de vocês já conseguem sentir isso. Você pode não ter palavras para descrever, mas certamente sente um puxão interior, um desejo de simplificar, uma vontade de abrir espaço, de se afastar do ruído, de parar de carregar tantos pensamentos desnecessários. Esse desejo é significativo, faz parte da própria inauguração. É a alma que te conduz de volta ao santuário interior, onde a verdadeira renovação começa. Para muitos na Terra, este período esteve envolto em tradição, rituais, memória, simbolismo e linguagem religiosa. Tudo isso tem seu lugar. No entanto, por baixo de todas essas formas exteriores, existe uma corrente viva que sempre esteve presente, e é com essa corrente que estamos falando hoje. É a corrente de retorno para dentro. É a corrente da restauração. É a corrente que chama o ser humano de volta ao alinhamento com a presença divina que nunca o abandonou, mesmo durante longos períodos de distração, incerteza e esquecimento. Portanto, para aqueles de vocês que estão despertos, para aqueles de vocês que vieram à Terra trazendo consigo a memória das estrelas e a sensibilidade espiritual, a Páscoa pode ser adentrada como uma porta de entrada viva. Você não precisa se encaixar em nenhuma estrutura externa rígida para recebê-lo. Você precisa de sinceridade. É preciso ter boa vontade. Você precisa de um lugar tranquilo dentro de si, onde esteja pronto para deixar o sagrado se aproximar. Consagração é uma palavra que muitos de vocês entendem de forma abstrata, mas o seu verdadeiro significado é simples. Significa separar algo para uso sagrado. Significa tornar-se disposto a permitir que sua mente, sua fala, seu corpo, sua atenção, suas emoções e suas escolhas sejam trazidas de volta a uma relação mais pura com a fonte. Significa permitir que sua vida se torne menos dispersa e mais dedicada. Significa dizer para si mesmo, talvez sem nem mesmo pronunciar as palavras em voz alta: estou pronto para uma transformação interior. Estou pronto para me tornar mais autêntico. Estou pronto para permitir que o sagrado ocupe mais espaço em mim do que o que é barulhento, apressado, performático ou dividido. Por isso dizemos que a Páscoa é um tempo de consagração antes da expressão. Antes que a voz se torne mais clara no mundo, o altar interior pede para ser purificado. Antes de expandir a missão, a embarcação pretende tornar-se mais limpa em sua essência. Antes que seu serviço se aprofunde, suas motivações precisam ser examinadas com cuidado. Antes que o próximo ciclo do seu trabalho comece, sua vida interior está sendo convidada a uma maior organização. Isso é muito carinhoso. É muito preciso. Não se trata de um atraso. Trata-se de um tipo de preparação da maior importância. Muitos de vocês já passaram por momentos como este no passado e se precipitaram porque o mundo exterior parecia exigir sua energia, suas palavras, suas ações, sua participação.
No entanto, a alma compreende o tempo de uma maneira diferente. A alma sabe que a expressão carrega a qualidade daquilo que foi cultivado em silêncio. Quando o silêncio é respeitado, o que flui para fora começa a nutrir os outros mais profundamente. Quando o silêncio é ignorado, o esforço externo pode rapidamente se tornar tenso, reativo, excessivo ou misturado com a necessidade de provar, resgatar, convencer ou controlar. Assim, esta passagem da Páscoa oferece a muitos de vocês uma espécie de reeducação suave. Está te ensinando a valorizar primeiro o que acontece na câmara invisível. Isso demonstra que a pureza interior é uma das maiores formas de força que você pode desenvolver. Alguns de vocês sentiram isso como um convite para fazer pausas com mais frequência ao longo do dia. Alguns de vocês sentiram isso como um desejo de orar de uma maneira mais sincera e aberta. Alguns de vocês sentiram um forte desejo de meditar com maior devoção. Alguns de vocês começarão a limpar suas casas, suas agendas, a se livrar de resquícios emocionais antigos, a limpar seus dispositivos digitais e a se livrar de conversas que deixam seu sistema pesado ou fragmentado. Todos esses impulsos podem fazer parte do mesmo movimento. A alma busca espaço. O sagrado está buscando espaço. A graça flui com muito mais facilidade em uma vida que se tornou mais interiormente acessível. Dizemos isso com tanta ternura porque compreendemos a tendência humana de transformar até mesmo a espiritualidade em uma performance. Muitos aprenderam a falar a linguagem espiritual, a colecionar conceitos, a passar rapidamente de uma ativação para outra, de um ensinamento para outro, de uma expressão externa para outra, sem realmente permitir que o coração seja tocado de forma constante e honesta. No entanto, essa passagem pede sinceridade em vez de ostentação. Está pedindo por contato real. Isso exige um tipo de humildade interior que permite sentar-se em silêncio e escutar. É preciso um tipo de maturidade que permita ser suavizada, corrigida, simplificada e renovada de dentro para fora. Essa é uma das razões pelas quais esse corredor da Páscoa pode parecer profundamente pessoal, mesmo sendo coletivo. O campo ao redor da humanidade torna-se mais receptivo, sim, mas cada alma ainda encontra essa abertura à sua própria maneira. Alguns perceberão onde têm dedicado energia em excesso a ambições externas. Alguns perceberão quanta atenção tem sido dedicada a coisas que mantêm a mente ocupada, enquanto deixam o coração carente de alimento. Algumas pessoas perceberão que têm vivido com um baixo nível de fragmentação interna por muito tempo e se acostumaram tanto com isso que mal notam mais. Esta estação traz uma suave iluminação a tudo isso. Revela sem envergonhar, revela sem aspereza. É um convite que surge sem forçar. E, por possuir essa qualidade, torna-se um belo momento para a honestidade interior. A honestidade é uma das portas de entrada mais puras para a santidade, porque a honestidade cria a abertura, e a abertura permite que a verdadeira ajuda entre. Quando você é honesto, não precisa mais se defender daquilo que te cansa. Você não precisa mais fingir que aquilo que te esgota está bem. Você não precisa mais justificar os hábitos, padrões, apegos, ciclos mentais e emaranhados emocionais que têm mantido sua vida interior sobrecarregada. A honestidade esvazia o ambiente. A honestidade abre as portas. A honestidade revela a verdade sobre onde você realmente está, e essa verdade se torna um ponto de partida sagrado. Muitos entre vocês carregam um cansaço silencioso que tem menos a ver com esforço físico e mais com dispersão espiritual. Sua energia tem sido puxada em muitas direções. Sua atenção está dividida. Seu sistema nervoso foi sobrecarregado com muita informação. Sua mente recebeu um fluxo interminável de material para reagir, analisar, classificar e reter. Enquanto isso, seu coração muitas vezes espera pacientemente por uma retribuição mais sincera. Por isso dizemos que, durante este período da Páscoa, menos dispersão é uma grande bênção. Menos entradas, menos compromissos desnecessários,
Menos permissões concedidas ao ruído externo. Uma escuta mais introspectiva. Mais espaço. Mais continuidade com o que é sagrado. Para alguns de vocês, isso significará dizer sim ao descanso sem culpa. Para alguns, isso significará deixar de lado assuntos e conversas que perturbam o ambiente. Para outros, significará permitir-se ficar mais reservado por alguns dias enquanto a alma se recompõe. Há sabedoria nisso. Há amor nisto. Não há nada de insignificante em escolher a paz quando o ruído está facilmente disponível. Não há nada de passivo em criar condições nas quais o eu mais profundo possa ser ouvido novamente. Isso é consagração ativa. Isso é participação com elegância. Você também pode notar que esta época do ano desperta memórias. Isso desperta saudade, desperta ternura. Pode trazer à tona antigas mágoas, antigas devoções, antigas esperanças, antigas compreensões do divino e antigas partes do eu que estão prontas para serem acolhidas de uma maneira mais gentil. Que isso aconteça. Deixe que a estação traga as coisas à tona. Deixe o sagrado tocar o que está pronto para ser tocado. Muita coisa pode ser curada quando o ser deixa de tentar manter-se composto o tempo todo e, em vez disso, se dispõe a ser autêntico na presença de Deus. A alma não precisa de polimento. Ela responde à verdade, responde à abertura, responde à simples vontade de dizer: eis-me aqui. Eis o que estou carregando. Eis o que estou pronto para divulgar. Eis o que quero devolver à luz. Há também uma doçura nessa passagem que muitos se esquecem de apreciar. A consagração não precisa ser um fardo. A santificação não precisa ser algo severo. Há ternura em se tornar interiormente mais puro. Há um alívio em simplificar as coisas. Há uma doçura em perceber que você não precisa forçar sua entrada na intimidade divina, porque o divino já está esperando dentro de você. Este corredor pascal pode, portanto, ser percorrido de uma forma muito humana. Sob a luz tranquila da manhã. Através de uma respiração mais lenta. Ao sabor de uma xícara de chá, em silêncio. Por meio de uma simples oração. Através de lágrimas que são permitidas. Através de uma página de diário escrita com sinceridade. Por meio de uma caminhada onde você conversa com a fonte de forma mais aberta do que tem feito ultimamente. Ao optar por não preencher todos os espaços vazios. Amados, vocês não precisam tornar esta janela grandiosa para que ela seja sagrada. A santidade muitas vezes se manifesta mais profundamente naquilo que é simples e sincero. Um coração verdadeiramente disponível recebe mais do que uma mente que tenta controlar o sagrado. Assim, ao percorrer esta passagem da Páscoa, permita-se tornar-se interiormente receptivo ao aprendizado novamente. Permita que sua vida se torne mais tranquila sempre que possível. Permita que o altar interior seja limpo. Permita que o que é velho, lotado e sobrecarregado afrouxe seu domínio. Permita que sua atenção retorne ao lar. Permita que sua devoção mais profunda desperte novamente de uma forma que pareça natural, gentil e verdadeira. Entre, pois, neste corredor da Páscoa com suavidade e sinceridade. Deixe que isso permeie toda a sua casa interior. Deixe que isso lhe mostre onde é necessário mais espaço. Deixe que isso revele onde sua alma estava esperando por mais da sua participação. Que isso lhe lembre que sua vida se torna mais clara quando o sagrado é priorizado. Que isso lhe ensine novamente que a expressão se torna mais forte quando surge de um interior consagrado. Que isso te reconecte com o que é simples, honesto e vibrante. Que isso te ajude a se tornar menos dividido e mais íntegro. Que isso o ajude a se tornar menos orientado para o exterior e mais alinhado consigo mesmo. Que isso te ajude a escolher, com muito amor e coragem serena, o que verdadeiramente pertence ao altar da sua atenção. À medida que essa honestidade interior começa a abrir caminho para que a fonte volte a ser central, outra camada da passagem da Páscoa começa a se revelar, e essa camada tem a ver com o que muitos de vocês chamariam de códigos cristãos.
Falamos deles desta forma porque carregam um padrão vivo de ordem divina, e esse padrão é profundamente relevante para o estágio de despertar que muitos de vocês alcançaram agora. Você não está mais apenas reunindo conhecimento, coletando linguagem espiritual ou aprendendo a sentir a energia com mais clareza. Um processo muito mais íntimo está em andamento. Sua vida interior está sendo treinada para entrar em uma relação correta com a verdade. Sua mente está sendo convidada a assumir uma postura mais sagrada. Seu coração está sendo refinado para que possa permanecer aberto e puro ao mesmo tempo. Sua vontade está sendo suavizada e fortalecida para que possa servir a alma com maior graça, em vez de seguir em frente por conta própria. Essa é uma das maneiras mais claras de entender esses códigos Christic que estão chegando. São códigos de governança interna. Eles ajudam o ser humano a se submeter à suave orientação de uma ordem superior. Eles ensinam a mente a se aquietar o suficiente para escutar. Eles ensinam o coração a permanecer terno sem deixar de ser sábio. Eles ensinam a personalidade a parar de se colocar no centro de todos os processos e, em vez disso, tornar-se um instrumento fiel de algo muito maior. Esse tipo de reorganização interior é um dos grandes presentes desta época, porque muitos de vocês estão prontos para uma espiritualidade que vai além da inspiração e começa a transformar a maneira como vocês realmente vivem, como falam, como escolhem, como reagem, como canalizam energia e como ocupam seu lugar no mundo. Você pode já estar sentindo esse movimento, mesmo que ainda não tenha lhe dado um nome. Pode haver uma pressão silenciosa em torno de certos hábitos de pensamento. Pode haver uma crescente sensibilidade a palavras que antes passavam por você descuidadamente. Pode haver uma maior consciência de para onde sua atenção se direciona, como sua energia é gasta e o que suas escolhas estão construindo dentro de você ao longo do tempo. Tudo isso faz parte do mesmo desenrolar. O riacho Christic traz refinamento. Isso reconecta a sequência espiritual a lugares que se tornaram confusos, apressados, excessivamente complicados ou ligeiramente desalinhados. Isso ajuda a restaurar uma arquitetura interna que permite que mais inteligência divina flua pelo ser humano de maneira constante e útil. Durante muito tempo, muitos na Terra imaginaram o crescimento espiritual como algo que acontece principalmente através de momentos de elevação, intensidade emocional ou revelações ocasionais. Esses momentos certamente têm valor. Eles podem abrir portas. Elas podem despertar lembranças. Eles podem trazer encorajamento exatamente quando é necessário. No entanto, o crescimento que perdura vai ainda mais fundo do que isso. Ela penetra na estrutura do ser. Isso muda aquilo que te governa. Isso muda a forma como você processa a realidade. Isso muda o que chega ao topo. Isso altera a relação entre impulso e resposta. Isso altera a distância entre a oração e a ação. Isso altera a qualidade do seu consentimento interior. Assim, quando falamos de códigos cristãos, estamos falando de uma inteligência viva que ajuda a trazer o eu humano de volta à liderança da alma. Isso é muito importante, porque muitos seres despertos são sensíveis e sinceros, mas ainda assim um tanto divididos internamente. A alma chama por um caminho, a mente puxa por outro, o corpo emocional reage a partir de memórias antigas, e a vontade se apressa em fazer algo antes que a verdadeira clareza se estabeleça. O resultado costuma ser exaustão, confusão ou uma sensação de dispersão interior, mesmo quando a pessoa está realizando um trabalho espiritual sincero. O padrão Christic ajuda a unificar isso. Começa a colocar as coisas em seus devidos lugares. A verdade assume um lugar superior. A alma recupera a autoridade. A mente torna-se serva da clareza. O coração se torna uma câmara de discernimento e amor em conjunto. A vontade se alinha com a oração, em vez de se separar dela. Uma forma de compreender isso mais claramente é considerar como a ordem divina se manifesta em um ser maduro. Uma vida espiritual madura não depende de êxtases emocionais para se manter conectada.
Não precisa de confirmação constante do mundo exterior para se manter verdadeiro. Possui um centro mais estável. Sabe esperar, sabe ouvir, sabe deixar uma coisa amadurecer interiormente antes de agir exteriormente. Sabe quando o silêncio é mais sagrado que a palavra. Sabe quando a contenção protege algo sagrado. Sabe quando a simplicidade tem mais poder do que a força. Essas qualidades fazem parte do padrão cristão. À primeira vista, não parecem dramáticas, mas transformam tudo. É também por isso que esses códigos podem parecer corretivos. A correção, em seu sentido mais elevado, é uma bênção. É o amor que traz algo de volta ao seu devido lugar. É a graça que ajuda o ser a endireitar o que se deslocou sob as pressões da vida, da cultura, do medo, da pressa, do hábito, da distração e do condicionamento antigo. Alguns de vocês sentiram isso como uma reordenação interna muito sutil. De repente, você não quer mais falar tão rápido. De repente, você se torna mais consciente do peso de suas palavras. De repente, certos tipos de práticas espirituais parecem vazios. De repente, seu corpo pede mais imobilidade antes de começar. De repente, você consegue sentir quando uma ação está à frente do seu alinhamento, em vez de fluir dele. Essas são mudanças significativas. Eles mostram que os códigos não estão apenas sendo detectados. Estão começando a ganhar forma física. O Grand Central Sun é uma parte importante desta discussão porque pode ser compreendido como um tesouro de padrões originais. Falamos disso desta forma para que o conceito possa ser compreendido mais facilmente. É um grande repositório de inteligência viva. Ela carrega a memória do desígnio divino antes da distorção, antes da fragmentação, antes das densas sobreposições que moldaram grande parte da experiência humana. Desse tesouro cósmico, fluxos de padrões puros se movem para fora, em direção a campos receptivos, e esses fluxos nunca são aleatórios. Eles são precisos. Eles se movem de acordo com o momento certo, a prontidão, a permissão e o propósito. Elas são recebidas por meio da ressonância, mais do que pelo estudo. Eles são bem-vindos pela sinceridade, mais do que pela técnica. Eles se estabelecem com mais facilidade em seres que lhes abriram espaço por meio de consagração, devoção, humildade e firmeza interior. Isso significa que o que você recebe está relacionado à sua capacidade de hospedá-lo. Prontidão é uma palavra que transmite muita gentileza. Não indica que o valor seja algo a ser conquistado. Isso aponta para a abertura, coerência e boa vontade. Um ser pode ouvir muitos ensinamentos espirituais e ainda assim permanecer praticamente inalterado se seus recônditos internos estiverem muito cheios para receber mais. Outra pessoa pode ouvir apenas algumas palavras no momento certo e sentir toda a sua vida sendo suavemente reorganizada por dentro, porque se tornou interiormente disponível. A prontidão é moldada pela honestidade, pela entrega, pela atenção, pela reverência e pela disposição de viver aquilo que já nos foi ensinado. A prontidão se constrói quando o ser para de tentar acumular luz e começa a aprender como carregá-la. É um grande alívio entender isso, pois simplifica o caminho novamente. Sua tarefa não é seguir todas as correntes espirituais. Sua tarefa é tornar o campo mais claro. Sua tarefa não é provar seu progresso. Sua tarefa é tornar-se mais útil ao divino. Sua tarefa não é impressionar os mundos invisíveis com o quanto você sabe. Sua tarefa é permitir que a verdade crie raízes mais profundas na estrutura comum da sua vida. Quando essa se torna a orientação, o padrão crístico que se aproxima pode se estabelecer de forma mais natural. Encontra uma atmosfera que acolhe a ordem. Encontra uma embarcação que está se tornando confiável. Encontra um ser humano que está aprendendo a viver a partir da essência, em vez de viver por apetite espiritual. Um dos primeiros lugares onde essa ordem costuma ser sentida é no âmbito do pensamento. O pensamento recebeu um poder enorme em seu mundo, mas o pensamento em si nunca deveria ter se sobreposto à verdade.
Seu propósito era servir à verdade. Seu propósito era interpretar, articular e transmitir algo mais profundo do que si mesma. Quando o pensamento se sobrepõe à verdade, ele começa a dominar, distorcer, analisar em excesso e controlar. Quando o pensamento é colocado abaixo da verdade, ele se torna refinado, inteligente e maravilhosamente útil. Pode ajudar a traduzir o que a alma sabe em linguagem, ação, planejamento e serviço. O padrão Christique suporta essa reordenação. Ensina a mente a se curvar sem diminuir sua inteligência. Permite que a mente se torne mais gentil, mais precisa e menos intrusiva. O mesmo se aplica à personalidade. Sua personalidade pode ser um instrumento maravilhoso. Dá forma, estilo, expressão, humor, calor e individualidade à sua presença humana. No entanto, funciona melhor quando segue a alma em vez de correr à sua frente. Existe uma beleza singular numa personalidade que se tornou permeada pela luz da alma. Torna-se mais gentil, mais limpo, menos faminto, menos defensivo, menos performático, menos envolvido na necessidade de ser visto de uma determinada maneira. Isso ganha sinceridade. A realidade torna-se mais transparente. Os códigos Christique também suportam isso. Elas ajudam a personalidade a se libertar de seus fardos ilusórios e a se tornar uma extensão mais clara da natureza da alma. Depois, há o domínio da ação. A ação adquire muito mais qualidade quando surge do alinhamento. Grande parte do esforço na Terra resulta de movimentos desconectados da oração, da escuta interior e do tempo certo. Tal movimento ainda pode produzir resultados externos, mas muitas vezes deixa-o ser cansado, sobrecarregado e um pouco alienado de si mesmo. A ação abençoada pela Ordem de Christique possui uma qualidade diferente. Surge de um acordo interno. Surge de um lugar tranquilo onde algo já se instalou. Apresenta menos atrito porque não tenta superar a incerteza. Ela carrega mais bênçãos porque foi formada primeiro em comunhão. Esta é uma das áreas em que muitos de vocês estão sendo requalificados neste momento. A vida está te ensinando a agir em harmonia com a situação, em vez de usar a ação para buscar alinhamento depois do ocorrido. Algumas pessoas reconhecerão essa corrente através de sinais externos, mas muitas a perceberão mais claramente por meio de mudanças sutis no apetite. Você poderá notar um interesse decrescente por ruídos. Você poderá constatar que certas conversas já não se encaixam na sua área de atuação da mesma forma que antes. Você pode sentir um desejo mais forte de ser preciso em sua fala, mais cuidadoso com seu tempo, mais sincero com sua energia, mais reverente com o que permite entrar em sua mente. Um padrão mais elevado começa a surgir, e não parece forçado. Parece natural. É como se algo mais sábio dentro de você tivesse se manifestado e começado a assumir silenciosamente a responsabilidade pela maneira como você está vivendo. Essa responsabilidade silenciosa é um dos sinais mais belos de que os códigos estão se consolidando. Você não fica mais pesado, você fica mais lúcido, você não se torna inflexível. Você se torna mais alinhado. Você não se distancia da sua humanidade. Você se torna mais capaz de expressar sua humanidade de uma forma honesta, afetuosa, realista e espiritualmente pura. É isso que torna o padrão Christique tão importante neste momento. A Terra não precisa apenas de pessoas espiritualmente conscientes. A Terra precisa de pessoas que possam incorporar uma presença cristã na vida humana real. Pessoas cuja ordem interior abençoa sua expressão exterior. Pessoas cujas palavras transmitem integridade. Pessoas cujo timing carrega sabedoria. Pessoas cujo amor carrega discernimento. Pessoas cujo serviço surge da comunhão em vez do esforço. É para lá que essas energias estão nos levando. São formativas. Eles estão moldando uma presença humana mais cristã na Terra por meio daqueles que estão dispostos a recebê-los, acolhê-los e vivê-los.
Eles estão construindo estabilidade onde havia volatilidade, simplicidade onde havia confusão, sinceridade onde havia desempenho e ordem correta onde havia conflito interno. Eles estão ensinando a alma desperta a viver com maior maturidade espiritual, maior ternura e maior fidelidade ao que é sagrado. Permita que esses códigos façam seu trabalho suavemente dentro de você. Deixe que eles ensinem à sua mente uma postura mais sagrada. Deixe que elas refinem seu coração até que ele possa conter sabedoria e ternura juntas. Que eles coloquem a serviço a vontade que é paciente, devota e verdadeira. Deixem que eles restabeleçam a ordem onde a vida pareceu confusa. Que coloquem seus pensamentos abaixo da verdade, sua personalidade abaixo da alma e suas ações abaixo do alinhamento. Deixe que elas o moldem em alguém que possa transmitir a ordem divina de forma silenciosa e bela em meio à vida cotidiana. Que elas formem em você uma humanidade mais pura, mais bondosa, mais cristã, que abençoe a terra através da maneira como você vive. À medida que esses padrões Christic começam a organizar o ser de forma mais suave a partir de dentro, surge uma parte muito prática do caminho que muitos agora são convidados a dominar com maior cuidado, e isso tem a ver com a atenção. Sua atenção é preciosa, muito além do que a maioria das pessoas ao seu redor ainda compreende. É mais do que apenas foco. É mais do que apenas concentração. É uma corrente viva de permissão. Onde quer que sua atenção se concentre por tempo suficiente, algo começa a entrar, algo começa a se organizar ao seu redor e algo começa a tomar forma dentro do seu campo. Dessa forma, a atenção se torna como um cálice. Recebe, é válido, ele carrega, oferece um lugar para algo se estabelecer. É por isso que esta passagem da Páscoa exige tanta atenção. O sagrado pode ser recebido de forma belíssima durante uma época como esta, mas é recebido de maneira mais plena por aqueles que sabem como manter a câmara interior coerente enquanto a graça desce. Um cálice que é segurado com firmeza pode conter o que for derramado nele. Um cálice que é constantemente sacudido, desviado, enchido em excesso ou deixado exposto a qualquer perturbação passageira perde sua capacidade de conter a substância mais sutil que deveria receber. Assim, durante esse corredor sagrado, o refinamento da atenção torna-se parte da própria consagração. Muitos de vocês já devem ter percebido como a qualidade do seu dia pode mudar rapidamente dependendo do que entra primeiro no seu campo de visão. Alguns momentos de silêncio podem fazer com que todo o ser se sinta mais lúcido. Um breve vislumbre de agitação pode alterar a natureza da sua energia por horas. Uma conversa com tom impuro pode dispersar o que a oração havia começado a reunir. Uma manhã dedicada à devoção sincera pode restaurar o equilíbrio de forma muito mais profunda do que longos esforços movidos por uma mente inquieta. Isso ocorre porque a atenção não é neutra. É criativo, é seletivo, é responsivo. Ela estabelece uma relação com aquilo que toca. Seu mundo se tornou muito habilidoso em atrair atenção. Sistemas inteiros foram construídos em torno de aprender como capturá-la, prolongá-la, dividi-la, lucrar com ela e mantê-la em movimento. Na paisagem moderna, muito pouco se questiona: como pode o ser humano permanecer íntegro interiormente? Em vez disso, grande parte da questão é: como podemos manter a mente engajada, as emoções despertadas, a curiosidade ativada e o sistema retornando repetidamente em busca de mais? Assim, uma das coisas mais amorosas que um ser desperto pode fazer durante uma época como esta é tornar-se muito mais consciente de onde está direcionando sua atenção, do que está sendo solicitado a nutri-la e que tipo de atmosfera interior está construindo gradualmente. Isso não precisa se tornar algo rígido ou ansioso. É muito mais suave do que isso. É um ato de reverência. Entende-se que o santuário interior merece uma administração cuidadosa. Quando você começa a sentir que sua atenção é sagrada, muitas escolhas se tornam mais claras por si só. Começa-se a perceber que existem assuntos que, uma vez inseridos,
continuam a reverberar pelo sistema muito tempo depois de o momento ter passado. Você começa a perceber que algumas formas de informação chegam com leveza, enquanto outras se agarram ao corpo emocional e mantêm a vida interior sutilmente perturbada. Você começa a perceber que aquilo que parecia inofensivo a princípio ainda pode deixar resíduos. Então, a partir dessa crescente consciência, uma forma mais tranquila de sabedoria começa a guiá-lo. O período da Páscoa é especialmente importante nesse sentido, porque o cenário está mais aberto agora. O coração é mais permeável. A alma está se aproximando. Isso é lindo, e é por isso que seu discernimento é tão importante. Quando o ser está mais aberto, tanto a bênção quanto a interferência podem ser sentidas com mais facilidade. Aquilo que nutre é sentido com mais clareza. Aquilo que causa agitação é sentido com mais clareza. A diferença entre aquilo que te estabiliza e aquilo que te dispersa torna-se mais fácil de detectar. Para aqueles que estiverem dispostos a ouvir, este pode se tornar um período de aprendizado extraordinário. Você começa a sentir diretamente o que serve ao sagrado e o que o enfraquece. Muitos dos mecanismos que circulam em seu mundo são óbvios, mas alguns são muito mais sutis. Existem grandes dramas externos que podem instantaneamente cativar a mente. Narrativas de guerra, revelações, intrigas exopolíticas, ciclos de controvérsia e fluxos intermináveis de interpretações carregadas de emoção têm um poder incrível de direcionar a atenção para o mundo exterior. Alguns desses assuntos têm um significado genuíno, e alguns serão profundamente importantes no desenrolar do seu mundo. No entanto, a questão para a sua vida interior permanece a mesma: como você entra nelas, por quanto tempo você permanece dentro delas e o que elas têm permissão para fazer dentro do santuário do seu ser. Existem também distrações mais sutis que parecem inofensivas porque chegam revestidas de prazer, curiosidade, movimento sazonal ou da sensação de que a vida está simplesmente se abrindo novamente. O clima está ficando mais ameno em muitos lugares. O corpo deseja se movimentar mais. A vida social torna-se mais acessível. Há uma energia renovada no ar e uma vontade de se manter ativo, planejar, passear, fazer, discutir e se reconectar. A beleza em tudo isso, e também a necessidade de equilíbrio. Uma temporada de florescimento exterior pode facilmente desviar a atenção do trabalho interior mais profundo que está tentando criar raízes ao mesmo tempo. Portanto, a sabedoria aqui não reside em se afastar da vida. É uma relação consciente com a vida. É a capacidade de desfrutar do que se abre para o exterior sem permitir que a sua continuidade interior seja interrompida. É aqui que a seletividade sagrada se torna uma prática tão valiosa. A seletividade sagrada é uma forma de disciplina profundamente benevolente. A pergunta é: o que merece entrar na minha área de atuação neste momento? O que sustenta o movimento sagrado que ocorre dentro de mim? O que merece permanecer em minha mente? O que fortalece a minha paz? O que o fragmenta? O que pode ser mencionado brevemente e divulgado? O que é melhor receber mais tarde? O que pertence completamente a um espaço fora da câmara interna? Essas perguntas ajudam a restaurar a soberania sobre a forma como a atenção é utilizada. Muita coisa muda quando você começa a viver dessa maneira. Você para de tratar todas as informações disponíveis como iguais. Você para de presumir que todo assunto exige seu envolvimento emocional. Você deixa de conceder acesso a longo prazo a pessoas, mídias, narrativas e discussões que repetidamente desestabilizam a área sem oferecer verdadeira clareza ou um serviço genuíno. O que surge, em vez disso, é uma postura interior mais madura. Você se torna mais quieto, sim, mas também mais forte. Você se torna mais presente, embora menos propenso a se deixar levar. Você se torna mais atencioso, embora menos propenso a ser abalado por desordem interna a cada onda que se move pela atmosfera coletiva.
Alguns de vocês talvez precisem ouvir isso de forma bem direta: a compaixão não exige exposição constante a perturbações. A consciência não exige imersão total em todos os dramas coletivos. A maturidade espiritual não exige que você prove sua abertura deixando tudo entrar em você indiscriminadamente. Um ser consagrado aprende a manter-se informado quando necessário, receptivo quando chamado, amoroso quando possível e interiormente reservado quando sábio. Há uma imensa graça em aprender essa distinção. Muitas almas sensíveis sofreram simplesmente por confundir impermeabilidade com serviço. No entanto, o serviço torna-se muito mais eficiente quando a embarcação não está constantemente a perder vitalidade devido a uma manutenção descontrolada. O corpo muitas vezes revela essa verdade mais rapidamente do que a mente. Você pode notar que, após certos estímulos, sua respiração muda, seu sono se torna menos reparador, seus pensamentos ficam mais intensos, suas emoções se tornam mais reativas, sua oração se torna mais frágil ou fica mais difícil retomar sua conexão com a paz interior. Essas são observações úteis. Eles não são fracassos. São comentários. Eles mostram o que o campo está carregando e onde sua atenção se voltou para contratos que não servem à sua consagração. A partir desse ponto, a mudança torna-se possível. Um pequeno ajuste pode fazer toda a diferença no dia. Uma simples definição de limites pode restaurar uma quantidade surpreendente de paz. Uma simples decisão de deixar um assunto em paz por um tempo pode fazer com que o sistema volte a funcionar como deveria. Essa prática também tem tudo a ver com continuidade. O sagrado se instala mais profundamente onde encontra continuidade. Um único momento sincero importa, sem dúvida, mas a continuidade permite que esse momento se torne um lugar permanente, em vez de uma breve visita. Se a alma tem 10 minutos de verdadeira comunhão pela manhã e depois o resto do dia é entregue à agitação, ao ruído, à compulsão e a atividades dispersas, o sagrado ainda toca ao ser, mas tem menos espaço para se estabelecer. Quando a atenção é zelada com mais cuidado, essa mesma comunhão matinal pode continuar se desdobrando ao longo do dia. A oração permanece viva. O alinhamento interno permanece disponível. A atmosfera de paz continua silenciosamente sob suas tarefas, suas palavras, seus recados, suas interações. É assim que os códigos começam a se enraizar na vida vivida. Por essa razão, muitos de vocês estão sendo convidados a simplificar os caminhos pelos quais a atenção deixa o santuário. Você pode sentir-se compelido a reduzir o consumo de certas formas de mídia. Você pode sentir-se inclinado a reduzir sua exposição a tópicos que mantêm a mente em constante análise. Você pode decidir que algumas conversas não merecem mais a mesma quantidade de energia vital. Você pode sentir vontade de manter a primeira hora do dia mais organizada ou de criar pausas entre os compromissos para que o organismo possa se recuperar completamente. Essas escolhas importam muito mais do que muitos imaginam. Elas criam condições nas quais a inteligência mais refinada pode permanecer ativa. Outro aspecto importante dessa sabedoria é compreender que a atenção alimenta aquilo que visita repetidamente. Cada retorno reforça um padrão. Cada repetição fortalece o relacionamento. Se você lida com a ansiedade com frequência, ela se torna mais familiar dentro do seu organismo. Se você retorna à indignação repetidamente, ela começa a ocupar mais espaço no seu corpo emocional. Se você revisitar a quietude sagrada repetidamente, a quietude se tornará mais fácil de acessar, mais fácil de manter, mais fácil de viver. É por isso que a concentração repetida é tão poderosa. Não reflete simplesmente aquilo que você valoriza. Gradualmente, isso molda aquilo em que você pode se transformar com mais facilidade. Portanto, esta passagem da Páscoa pede que você seja intencional. Deixe que sua atenção se volte com mais frequência para aquilo que aprofunda a paz. Deixe que se concentre mais plenamente naquilo que refina a mente e suaviza o coração.
Deixe que permaneça com oração, com beleza, com trabalho significativo, com silêncio, com a natureza, com as realidades simples que mantêm o ser ancorado na graça. Que se habite em ensinamentos que limpem o campo em vez de o enlamearem. Dedique mais tempo àquilo que lhe proporciona uma perspectiva mais clara e menos tempo àquilo que arrasta a mente para uma reação incessante. Essas não são escolhas pequenas. São formas de arquitetura espiritual. Sua energia emocional também merece ser cuidadosamente protegida. Muitas pessoas desperdiçam sua energia emocional com muita facilidade porque presumem que intensidade é sinônimo de importância. No entanto, a alma muitas vezes opera através de um registro mais silencioso. A verdade pode ser constante. A orientação pode ser sutil. O sagrado pode ser sereno. Quando a energia emocional é constantemente despejada em manchetes, discussões, ciclos de especulação ou na mais recente perturbação coletiva, muito pouco resta para os processos mais profundos que estão tentando se desdobrar internamente. Parte da seletividade sagrada é, portanto, escolher a que lugar deve residir sua devoção emocional. Pertencer é uma palavra importante. Algumas coisas merecem seu cuidado, sua oração, seu serviço, sua ternura. Muitas coisas apenas exigem uma reação. A sabedoria aprende a diferença. Ao aprender a gerir a atenção desta forma, você também se torna mais capaz de transmitir luz sem desperdício. O vazamento ocorre quando há uma recepção sincera internamente, mas nenhuma estrutura para proteger o que foi recebido. A pessoa reza profundamente e, em seguida, entra imediatamente em agitação. O coração se abre lindamente, para depois se fragmentar devido à superexposição. O ser recebe clareza, mas depois perde a continuidade ao dar atenção a 10 coisas que não têm lugar legítimo no santuário. Com o tempo, isso pode gerar desânimo, porque a alma sabe que algo real foi tocado, mas o eu humano se sente incapaz de manter essa conexão. A gestão responsável ajuda a resolver isso. Isso permite que o que é recebido permaneça presente por mais tempo. Isso ajuda o sagrado a se tornar habitável. A verdadeira liberdade nisto. Quando sua atenção se torna mais organizada, você não sente mais que o mundo exterior pode tão facilmente tomar o centro do seu ser. Existe um espaço maior entre o estímulo e o consentimento. Há mais espaço para escolher. Há mais poder no silêncio. Há mais resiliência no campo. Há mais capacidade de se movimentar pelo mundo, mantendo-se, ao mesmo tempo, ancorado no interior. That ensuring is one of the blessings of this work. Isso permite que você viva plenamente, se importe profundamente, sirva com sinceridade e ainda permaneça em uma coerência mais refinada que protege a vida interior. Portanto, durante este capítulo tão intenso, trate sua atenção como algo sagrado. Que se torne mais intencional, mais repleta de oração e mais sabiamente posicionada. Escolha o que lhe vier à mente. Escolha aquilo que recebe sua energia emocional. Escolha o que tem permissão para permanecer no altar interior por mais do que um instante passageiro. Escolha aquilo que apoia o movimento sagrado que já está em curso dentro de você. Escolha aquilo que permite que o coração permaneça disponível e a alma permaneça próxima. Escolha aquilo que dá continuidade à graça. Ao fazer isso, você descobrirá que o cálice se torna mais estável, a câmara interior se torna mais clara e a luz que você recebe pode permanecer dentro de você com muito mais força, beleza e paz. Quando sua atenção começa a se estabilizar em um ritmo mais claro, a porta de entrada para a meditação também muda, porque a meditação deixa de ser vista como apenas mais uma ferramenta útil entre tantas outras, e passa a ser sentida como um ponto de encontro sagrado onde todo o seu ser se lembra de como se curvar, como escutar e como receber. Essa mudança é mais importante do que muitos imaginam.
Muitas almas sinceras já meditam, já respiram, já se sentam em silêncio de tempos em tempos, e ainda assim o que lhes é pedido durante esta passagem da Páscoa tem um significado completamente diferente. O convite agora é para a meditação devocional, uma forma de oferenda interior na qual você não está mais simplesmente tentando regular seu estado, melhorar sua vibração ou obter clareza para o próximo passo, mas está entrando no silêncio porque genuinamente deseja estar com a própria presença divina. Há uma ternura nessa mudança que pode ser sentida quase imediatamente. O corpo percebe isso, a respiração percebe isso. O coração percebe isso. Quando a meditação se torna devocional, o esforço começa a diminuir. O ambiente fica menos congestionado com gols. O sistema nervoso deixa de sentir como se estivesse sendo solicitado a promover o bem-estar ou a produzir espiritualidade. Algo mais suave entra na sala. Você se senta porque ama o sagrado o suficiente para dedicar seu tempo a ele. Você se senta porque sua alma deseja se aproximar daquilo que é eterno e real. Você se senta porque existe uma alegria serena em se colocar à disposição do sagrado sem precisar transformar cada encontro em uma conquista. Muitos de vocês passaram anos aprendendo práticas, estudando modalidades, reunindo métodos e compreendendo como funcionam diferentes técnicas energéticas ou espirituais. Essa jornada teve seu valor e ajudou muitas pessoas a abrir portas maravilhosas. No entanto, chega um ponto em que dar muita ênfase ao método pode criar um distanciamento sutil da própria intimidade que você busca. A mente fica ocupada pensando se você está fazendo isso corretamente. A personalidade começa a medir o progresso. O ser fica ligeiramente preocupado com o resultado. Tudo isso cria textura no campo, e às vezes essa textura é tão ativa que impede que a quietude mais profunda se estabeleça. A meditação devocional elimina grande parte disso. Isso te devolve a simplicidade. Diz: venha como você é. Traga sua sinceridade. Chamem a vossa atenção. Traga sua boa vontade. Então deixe a graça fazer o que a graça faz. Durante este período da Páscoa, isso é extremamente importante, porque toda época exige maior sinceridade interior do que uma gestão espiritual mais elaborada. A alma não está pedindo que você se torne impressionante. Está pedindo que você fique disponível. O sagrado não exige complexidade. Está pedindo espaço. Assim, uma sessão devocional torna-se uma espécie de consentimento sagrado. Com a sua presença, você está dizendo: eu estou aqui. Vim ao encontro da verdade. Vim para deixar que as correntes mais profundas me encontrem. Passei a ser remodelado por dentro de maneiras que minha mente não consegue orquestrar completamente. Há uma beleza imensa nisso. É um grande alívio poder delegar a necessidade de fabricar toda a experiência. O que muitos de vocês estão começando a descobrir é que as mudanças interiores mais significativas geralmente acontecem quando a personalidade para de narrar cada momento e a alma tem permissão para se imprimir no ser humano de forma mais direta. Esse é um dos milagres silenciosos da meditação sincera. A narrativa começa a ficar menos envolvente. O constante diálogo interno perde parte de sua autoridade. A compulsão de avaliar, rotular, antecipar e interpretar cada movimento diminui gradualmente. À medida que isso acontece, uma impressão mais precisa pode começar. A alma se comunica de maneiras que a mente comum nem sempre está treinada para perceber à primeira vista. A comunicação se dá por meio do tom de voz, da atmosfera, do conhecimento tácito, da correção silenciosa, do rearranjo interior, da percepção suavizada e do realinhamento sutil. A meditação devocional cria as condições para que essas comunicações mais sutis possam de fato ser compreendidas. Alguns de vocês sentiram isso como uma paz crescente. Outros sentiram uma ternura silenciosa, como se lágrimas surgissem sem motivo aparente. Outros perceberão que algo dentro deles desacelerou de uma forma benéfica.
Algumas pessoas notarão que, após permanecerem sentadas nesse tipo de silêncio reverente, as decisões se tornam mais fáceis, porque o ruído interno já não interfere tanto. Algumas pessoas simplesmente descobrirão que sua relação com o tempo muda durante a prática, e alguns minutos começam a parecer plenos, espaçosos e revigorantes de maneiras que antes pareciam impossíveis. Cada uma delas é uma bênção à sua maneira. Cada um demonstra que o ser está aprendendo a receber mais através da presença e menos através do esforço. Como esta época do ano é tão preciosa, muitos de vocês estão sendo convidados a dar à meditação um lugar mais presente em seu dia a dia. Dizemos isso com carinho e franqueza, porque existem momentos na vida em que a alma tolera a informalidade, e existem momentos em que um ritmo mais constante se torna profundamente importante. Esta é uma dessas últimas janelas. O campo está aberto. O coração é mais permeável. A corrente de Páscoa já está em movimento. O que te ajuda a segurá-lo com mais firmeza é o ritmo. O ritmo permite que a graça se acumule. O ritmo cria familiaridade com o sagrado. O ritmo ensina ao corpo e à mente para onde retornar. O ritmo torna sua vida interior mais confiável em si mesma. Dar mais destaque à meditação não significa forçar o corpo a uma disciplina rígida ou transformar o silêncio em mais um fardo. Significa honrar o compromisso. Significa reconhecer que existem momentos no seu dia que pertencem, antes de tudo, à alma, e tratá-los como tal. Amanhã é especialmente poderosa para isso, porque a mente ainda não se dispersou completamente pelo mundo. Os primeiros momentos ao acordar possuem uma inocência única. O campo está mais suave. O dia ainda não acumulou todo o seu ruído. Ao se entregar suavemente ao silêncio, você permite que o sagrado toque o ser antes que tantas outras impressões o invadam. A noite pode ser igualmente abençoada de uma maneira diferente. Ao final do dia, a meditação devocional se torna uma espécie de encontro interior. Isso ajuda a alma a recuperar os fragmentos de atenção que se dispersaram. Permite ao ser liberar os resíduos do encontro e retornar à sua essência antes de dormir. E há algo mais que muitos de vocês estão aprendendo agora: o momento mais eficaz para meditar costuma ser aquele em que você se sente menos à vontade para fazê-lo. A praticidade tem seu lugar, e é sensato aproveitar as oportunidades naturais ao longo do dia. No entanto, a conveniência por si só não constrói a maturidade espiritual. Há momentos em que o mundo exterior é magneticamente barulhento, em que o corpo quer continuar navegando, continuar pesquisando, continuar discutindo, continuar reagindo, continuar se movendo, continuar fazendo qualquer coisa, menos entrar no silêncio. Esses momentos revelam muito. Elas mostram o que o sistema busca quando precisa de estimulação, controle ou fuga. Sentar-se, mesmo que brevemente, com verdadeira sinceridade, é um ato de devoção profundamente belo. Você está dizendo: eu escolho o sagrado em primeiro lugar, mesmo quando o mundo está me chamando em voz alta. Prefiro o contato à coerção. Prefiro a presença ao ímpeto. Essa escolha torna-se determinante ao longo do tempo. Cada sessão de meditação sincera ensina ao ser como um todo o que realmente importa. Cada retorno fortalece o caminho de volta para Deus. Cada ato silencioso de devoção se torna um fio em uma trama maior, e em pouco tempo essa trama começa a te sustentar de maneiras que você não conseguiria construir apenas com força. Internamente, a vida começa a parecer menos aleatória. Existe maior continuidade entre seu conhecimento mais profundo e sua experiência diária. A oração começa a ganhar vida por meio de suas tarefas. A sensação de bem-estar começa a permanecer com você por mais tempo depois que você se levanta da almofada ou da cadeira. A fronteira entre meditação e vida se torna mais tênue, porque a qualidade devocional começa a se mover com você. Outro motivo pelo qual a meditação devocional é tão importante agora é que ela simplifica naturalmente o processo. Muitas pessoas tentam aprofundar sua vida espiritual adicionando mais coisas,
Quando, muitas vezes, o que mais se precisa é menos. Menos esforço, menos ruído, menos camadas de rituais, menos esforço, menos automonitoramento, menos preocupação em saber se a experiência é suficientemente dramática. O sagrado nem sempre se manifesta em fogos de artifício. Muitas vezes, chega de forma mais suave. Ela se instala onde há espaço. Isso se torna perceptível quando o ser não está sobrecarregado. Um campo mais limpo pode receber coisas mais sutis. Uma prática mais simples muitas vezes permite maior profundidade. Você poderá, portanto, constatar que, durante este período da Páscoa, sua meditação deseja se tornar mais ampla do que antes. Talvez sejam necessárias menos palavras. Talvez menos visualizações. Talvez com menos expectativas. Talvez haja menos transições entre um ato espiritual e outro. Talvez estejam simplesmente lhe pedindo para sentar, respirar suavemente, oferecer sua disponibilidade e permanecer ali. Permanecer é uma palavra tão sagrada em tempos como este. Isso implica firmeza, paciência e confiança. Diz que não é preciso estar em constante movimento para que a transformação ocorra. Algo pode acontecer porque você ficou. Algo pode entrar porque você permaneceu presente tempo suficiente. Algo pode ser curado porque você não abandonou o momento muito rapidamente. Muitas pessoas não percebem isso porque presumem que a meditação tem como objetivo produzir um resultado imediato que possa ser mensurado. A meditação devocional funciona tanto pela relação quanto pelos resultados. Isso cria familiaridade entre o eu humano e a presença divina. Isso ensina ao seu organismo a sensação de estar em paz com Deus. Isso permite que o coração aprenda um ritmo diferente. Isso permite que a mente descubra lentamente que não precisa preencher todos os silêncios. Isso permite que o corpo se sinta mais à vontade em um ambiente de reverência. Os frutos dessa relação costumam aparecer de forma gradual e bela. A pessoa torna-se menos agressiva. As reações se atenuam. A fala torna-se mais gentil. O momento certo torna-se mais sensato. A necessidade de forçar diminui. A confiança cria raízes. O discernimento torna-se mais claro. Grande parte disso se desenrola de forma quase invisível no início, mas muda completamente a qualidade de vida. Uma outra bênção da prática devocional é que ela ajuda a curar a separação que muitos sentem entre sua vida espiritual e o mundo comum. Quando a meditação é encarada apenas como uma técnica para corrigir um estado emocional, ela pode permanecer compartimentada. Você se senta, melhora, se sente melhor e depois retorna ao mundo praticamente inalterado em essência. A devoção funciona de maneira diferente. Isso transmite uma relação. E os relacionamentos têm o hábito de nos seguir até a cozinha, até o carro, até a caixa de entrada de e-mails, até a conversa em família, até o telefonema difícil, até a tarefa silenciosa, até o momento em que a antiga impaciência teria tomado conta. Por ter vivenciado o sagrado de forma real, você começa a sentir essa proximidade de maneira diferente. Sua vida diária se torna mais permeável à graça. Para muitos de vocês, este período de Páscoa também revela onde a meditação se tornou um hábito em vez de um estilo de vida. O hábito não é algo ruim em si. Um ritmo rítmico saudável pode ser muito benéfico. No entanto, qualquer prática pode perder o frescor quando o coração deixa de estar presente nela. O corpo permanece sentado enquanto o ser permanece em outro lugar. As palavras são ditas, mas o consenso interior é tênue. A forma permanece, mas a ternura se desvaneceu. Se você notar isso, trate com cuidado. Considere isso como um convite para renovar o relacionamento. O sagrado jamais se ofende com a honestidade. Você pode dizer interiormente: quero que isso volte a ser real. Quero me sentar com mais sinceridade. Quero me lembrar por que vim para cá. Essas verdades simples podem reabrir toda a câmara. Há também dias em que a meditação parecerá árida, e isso também faz parte do processo.
A devoção brilha intensamente nesses momentos. Quando a experiência parece espaçosa e agradável, é fácil permanecer. Quando a meditação sentada se torna silenciosa de uma forma que a mente chama de vazia, a devoção se torna a ponte que te conduz através dela. O amor permanece, o respeito permanece, a disposição permanece. Você participa porque a reunião é importante, não porque toda reunião parece dramática. Dessa forma, a devoção purifica o relacionamento. Ensina a constância. Isso torna a prática menos dependente da sensação e mais fundamentada no amor. Algumas das sessões mais impactantes da sua vida podem ser aquelas em que quase nada de memorável acontece externamente. Contudo, algo em você permaneceu fiel. Algo dentro de você se entregou fielmente. Algo dentro de você escolheu a proximidade em vez da distração. Esses momentos têm um enorme valor espiritual. Eles amadurecem o coração. Eles tornam o ser mais estável. Elas aprofundam o pacto interior entre você e a fonte. Com o tempo, esse pacto se torna um dos grandes pontos fortes do seu caminho. Assim, durante este período da Páscoa, que a meditação seja resgatada pelo amor. Que se torne um lugar de oferta, em vez de autogestão. Permita que sua prática se torne mais silenciosa, mais espaçosa e mais reverente. Dedique-lhe toda a sua atenção quando puder e esteja presente com sinceridade mesmo quando se sentir menos preparado. Proteja os compromissos que pertencem à alma. Sente-se antes que o dia o reivindique. Sente-se depois de um dia cansativo. Sente-se quando o mundo estiver barulhento e seu corpo quiser se expandir. Sente-se quando sentir a graça por perto e quando sentir silêncio. Tenha em mente que cada reciprocidade sincera abre um pouco mais a vida interior. A Asildo diz, The Sacred Gains a Stronger Dwelling Place Within You. A alma encontra mais espaço para se imprimir no ser humano. O sistema nervoso aprende que o silêncio pode ser seguro. O coração se torna mais íntimo de Deus. A mente descobre o alívio de ceder. Todo o ser torna-se menos congestionado e mais habitável à graça. E então a meditação deixa de ser algo que você faz para chegar a algum lugar. Ao entrar ali, você se torna um recanto sagrado, pois seu eu mais profundo sabe que a verdadeira vida começa ali, e dali tudo o que se segue pode ser abençoado. Quando essas correntes energéticas começam a se instalar mais profundamente em você, algo muito natural começa a acontecer no tecido cotidiano da sua vida, e é aí que a verdadeira beleza do processo se torna visível, porque o que foi recebido internamente começa a tomar forma externamente através da maneira como você se move, como você reage à vida, como você se comporta em meio aos momentos comuns e como a sua presença começa a carregar uma qualidade diferente sem qualquer necessidade de anunciá-la. É aqui que os códigos crísticos começam a se manifestar de uma forma humana e viva. Eles se tornam visíveis por meio da conduta. Eles se tornam tangíveis através do tom. Elas se tornam reais através da textura das suas escolhas. Muitas pessoas imaginam a integração espiritual como algo que sempre parecerá intenso, elevado ou obviamente místico, mas os sinais mais profundos são frequentemente muito mais íntimos do que isso. Eles aparecem primeiro nos espaços pequenos. Elas aparecem quando você está cansado e ainda assim escolhe ser gentil. Elas aparecem quando você está com pressa, mas ainda assim opta pela clareza. Elas surgem quando algo antigo em você teria reagido rapidamente, e em vez disso há uma pausa, uma respiração, e uma resposta mais sábia que chega com surpreendente facilidade. Esses momentos são extremamente importantes. Elas demonstram que o sagrado não está mais restrito à sala de meditação. Está entrando na corrente sanguínea da vida diária. Está se tornando parte da personalidade dele. Está se tornando atmosfera. Está se tornando o seu estilo de vida. Uma das expressões mais claras disso começa com a fala. À medida que o padrão cristão se consolida mais plenamente, suas palavras começam a transmitir um tom mais puro. Você passa a ter mais consciência do que a fala faz.
Você se torna mais sensível ao peso da linguagem, à sua direção, aos resíduos que deixa e ao tipo de ambiente que cria ao seu redor e dentro dos outros. Uma inteligência mais silenciosa começa a guiar a língua. Há menos vontade de explicar demais, menos inclinação para a precisão, menos apetite por expressões confusas ou descuidadas. As palavras começam a chegar com mais propósito, mais gentileza, mais verdade e mais moderação onde a moderação é necessária. Isso não te faz diminuir. Isso te torna mais preciso. Isso torna seu discurso mais confiável. Isso confere à sua voz uma espécie de alinhamento interno que as pessoas conseguem sentir, mesmo quando não têm palavras para explicar por que ela parece diferente. Suas reações também começarão a mudar de forma significativa. O sistema nervoso humano ainda registra sinais de vida, é claro. Você ainda percebe pressão, tensão, interrupções, mal-entendidos e momentos de atrito. No entanto, um espaço maior começa a se abrir entre a experiência e a resposta. Nesse espaço, a graça encontra lugar para entrar. Nesse espaço, a alma pode guiar o momento em vez de padrões antigos invadirem e tomarem conta. Essa é uma mudança muito importante. Uma reação mais lenta não significa uma presença mais fraca. Revela um ser que já não se sente compelido a entregar o momento a cada impulso emocional que lhe surge. Revela uma pessoa que está aprendendo a permanecer conectada com seu eu mais profundo. Isso revela a maturidade. Revela uma paz com raízes. A motivação também fica mais clara. Muitos de vocês começarão a perceber que seus motivos para falar, ajudar, publicar, entrar em contato, se afastar, interagir, criar ou responder se tornarão mais transparentes. Essa transparência é um dos presentes mais generosos que o campo cristão oferece. Você começa a perceber quando sua energia flui do amor, da sinceridade, do serviço genuíno e de intenções puras. Você também se torna consciente quando algo mais complexo está presente, talvez uma necessidade de validação, um desejo sutil de controlar a percepção, uma vontade de resgatar para se sentir seguro ou uma tendência a falar antes que a clareza interior tenha se consolidado completamente. A dádiva aqui é que essas coisas lhes são mostradas com mais ternura do que julgamento. Os códigos não envergonham o ser humano. Eles o educam. Eles o amolecem. Eles o convidam a uma maior honestidade até que o próprio motivo se torne mais suave, mais claro e mais pacífico. Essa é uma das razões pelas quais a exibição dramática de si mesma começa a perder seu encanto à medida que o trabalho da Páscoa se aprofunda. Uma satisfação mais silenciosa começa a substituir a necessidade de ser visivelmente espiritual. O ser passa a estar mais interessado em encarnar a verdade do que em aparentar estar conectado a ela. A profundidade começa a parecer mais enriquecedora do que a mera impressão. A simplicidade começa a parecer mais bela do que a intensidade. A alma se contenta em irradiar através da vida cotidiana de maneiras sutis, puras e constantes. Essa mudança é um sinal de amadurecimento real. Quando a vida interior se torna mais sincera, a necessidade de se apresentar constantemente como alguém desperto começa a diminuir, e o que emerge em seu lugar é uma integridade mais natural. A partir daí, o campo crístico começa a se expressar por meio de interações cotidianas. Uma conversa em casa exige mais paciência. Uma conversa que antes poderia ter se transformado em irritação agora exige mais atenção. Um momento de mal-entendido se transforma em uma oportunidade para estabilidade em vez de escalada. Uma pessoa próxima a você se sente segura o suficiente para relaxar porque seu tom de voz não está mais agravando o que ela já está carregando. Este é um trabalho sagrado, embora muitas vezes pareça muito simples à primeira vista. A Terra é transformada por esses momentos. As famílias são transformadas por esses momentos. Os relacionamentos são reestruturados por esses momentos. O campo coletivo é abençoado por esses momentos muito mais do que muitos percebem. Você também poderá descobrir que a moderação adquire uma nova beleza.
A moderação é frequentemente mal compreendida em seu mundo, mas a moderação cristã está repleta de sabedoria. Sabe quando o silêncio protege o amor. Sabe quando uma pausa traz mais benefícios do que uma correção imediata. Sabe quando uma verdade precisa de uma apresentação mais suave. Sabe quando se afastar de uma discussão acalorada é um ato de força espiritual, e não de recuo. Sabe como preservar a paz sem se tornar falso. Sabe como manter-se firme na dignidade sem deixar de ser generosa. Esse tipo de restrição não suprime sua essência. Isso aprimora sua apresentação. Isso harmoniza o tempo com o amor. Outra forma pela qual essa expressão se manifesta é através da sua capacidade de abençoar aquilo que antes teria lhe causado conflito. Quando os outros estão tensos, você pode sentir um impulso mais forte de acalmá-los em vez de aumentar a tensão. Quando as pessoas estão envolvidas em reclamações, sua área de atuação pode começar a introduzir clareza sem aspereza. Quando um ambiente está desestabilizado, sua firmeza pode se tornar uma força organizadora silenciosa. Você não precisa se tornar o salvador de ninguém para fazer isso. Você simplesmente permanece em uma relação mais verdadeira com o seu próprio centro, e a partir desse centro a sua presença começa a abençoar a atmosfera ao seu redor. A bênção pode chegar através de algumas palavras cuidadosas, através da escuta atenta, da gentileza no rosto e na voz, da sabedoria no momento certo ou simplesmente pela recusa em deixar que sua energia seja levada à agitação. É aqui que muitos de vocês estão sendo preparados para levar a qualidade crística para espaços terrenos muito simples. O lar é um dos primeiros lugares onde isso importa. O lar guarda resíduos, hábitos, memórias, padrões e repetições. Quando uma pessoa em uma casa começa a demonstrar maior coerência, maior ternura, maior honestidade e maior estabilidade interior, toda a atmosfera pode começar a mudar com o tempo. A mudança pode ser sutil no início. Os quartos parecem mais aconchegantes. A fala torna-se mais gentil. Laços antigos perdem impulso. Mais verdades se tornam palpáveis. Mais paz se torna possível. O sagrado começa a habitar ali com mais facilidade porque alguém se torna mais disposto a vivenciá-lo por meio de sua conduta cotidiana. O mesmo se aplica aos seus espaços de comunicação, mesmo os mais modernos. A caixa de entrada, a conversa por SMS, a troca de mensagens online, a mensagem enviada ao final de um longo dia, todos esses lugares também podem ser espaços onde a conduta cristã pode se manifestar. Pode estar presente na frase que você optar por não enviar. Isso pode se refletir na maneira como você revisa uma resposta, tornando-a mais cuidadosa. Isso pode residir na decisão de esperar até que o campo esteja livre antes de responder. Pode residir na coragem de ser direto e gentil ao mesmo tempo. Isso pode se manifestar na maneira como sua comunicação deixa de transmitir pressão oculta e começa a transmitir a verdade com elegância. Muitos ignoram o quão espiritual isso é, mas é extremamente importante. O sagrado não pertence apenas a almofadas de meditação e espaços cerimoniais. Ela pertence a qualquer lugar onde sua consciência esteja ativa. Até mesmo a fila do supermercado, o estacionamento, o balcão da loja, o corredor, a entrada do local de trabalho e a interação casual com um estranho podem se tornar lugares de expressão corporal. Procure lugares para trazer essa energia para a sua expressão e sejam sementes estelares intencionais. São nesses espaços que você descobre se está vivenciando a paz dentro de si. São nesses lugares que a alma começa a ensinar o ser humano a permanecer aberto, centrado e íntegro ao transitar por ambientes compartilhados. Você poderá notar que sua presença afeta as pessoas mais do que antes. Um gesto breve de gentileza tem um impacto mais profundo. Um tom calmo altera o ritmo de uma conversa. Um simples gesto de carinho carrega um peso incomum. Isso ocorre porque os códigos estão passando da recepção interna para a transmissão externa. Eles estão começando a abençoar através de você.
Certas conversas que antes te deixariam exausto podem começar a parecer diferentes. O esgotamento geralmente ocorre quando o sistema ainda não aprendeu a permanecer em si mesmo enquanto escuta. Muitos seres sensíveis ou se fundem rápido demais, se retraem com muita força ou tentam controlar a energia de toda a interação. A encarnação de Cristo oferece um caminho diferente. Isso te ensina a permanecer conectado com seu próprio eu interior enquanto permanece presente para a outra pessoa. Isso te ensina a ouvir com atenção sem abandonar o seu centro. Isso te ensina a ouvir o que está sendo compartilhado sem absorver tudo em seu próprio corpo e mente. Esta é uma mudança importante para muitas sementes estelares e almas profundamente empáticas. Isso torna o relacionamento mais sustentável. Isso torna o amor mais sólido. Permite que a compaixão permaneça viva sem se tornar opressiva. O que começa a se desenvolver aqui é o que podemos chamar de santuário em movimento. Ao caminhar pelo mundo, você se torna um santuário vivo. Sua paz viaja com você. Sua oração viaja com você. Sua coerência interior permanece com você com mais frequência. Isso não significa que todos os dias sejam fáceis. Significa que seu centro se torna mais portátil. Significa que o sagrado não é mais algo que se visita apenas em momentos especiais. Ela começa a viver com você à medida que você se move. Você aprende a caminhar sem perder sua essência. Você aprende a se envolver sem expor todo o seu campo de atuação. Você aprende a ser receptivo sem se tornar permeável a tudo. Você aprende a permanecer humano e sagrado ao mesmo tempo. Caminhar dessa forma também altera a qualidade da escuta. A escuta torna-se menos ávida, menos reativa, menos invasiva. Ganha espaço, ganha estabilidade. Ela adquire compaixão enraizada na verdadeira presença. Algumas pessoas se sentiram profundamente acolhidas por você, porque sua escuta não carrega mais o desejo oculto de consertar, apressar, interromper, redirecionar ou impor sutilmente. Transmite calor. Ela serve de testemunho. Ela carrega a mensagem silenciosa de que o momento oferece espaço suficiente para que a verdade emerja. Esse tipo de escuta é profundamente curativo. Isso permite que os outros respirem. Isso permite que eles se ouçam com mais clareza. Isso permite que sua presença se torne um lugar onde a sinceridade possa florescer. A fala também se torna mais pacífica em um sentido mais amplo. Discurso pacífico não significa discurso vago. Isso não significa evitar a verdade. Significa transmitir a verdade de uma forma que não prejudique desnecessariamente o campo. Significa palavras escolhidas com cuidado suficiente para não deixarem para trás uma violência enérgica. Significa que a voz humana está se tornando um instrumento de bênção mais fiel. Existe uma beleza imensa em uma pessoa cuja fala traz clareza sem causar danos, honestidade sem crueldade, orientação sem arrogância e firmeza sem desprezo. Este é um dos grandes refinamentos do padrão crístico na vida humana. Neste ponto da jornada, torna-se claro que a obra da Páscoa se realiza tanto na vivência quanto na recepção interior. O sagrado desce, sim, e então o ser humano é convidado a carregá-lo. A oração abre a câmara, e então a vida se torna o lugar onde aquilo que foi aberto é vivido. O silêncio suaviza o sistema, e então a próxima interação revela se a paz pode permanecer ativa também nesse ponto. Os códigos entram como uma espécie de graça, e então começam a exigir expressão através do caráter. É por isso que um dia comum se torna tão importante. Torna-se o campo de provas da sinceridade, o jardim onde o que foi plantado interiormente começa a crescer de forma visível. E à medida que cresce, a atmosfera ao seu redor muda. As pessoas nem sempre sabem por que se sentem mais calmas na sua presença. Um ambiente pode ficar mais tranquilo simplesmente porque você entrou sem causar agitação. Uma situação difícil pode se resolver de forma mais tranquila porque você se manteve firme no amor. Uma criança pode se sentir mais segura.
Um amigo pode se sentir mais compreendido. Um desconhecido pode sentir uma gentileza inesperada. Um padrão antigo pode perder força porque você não o alimenta mais com a mesma energia. É assim que a corporeidade funciona. Abençoa através da presença. Ela reordena através da conduta. Transmite-se através do tom, do ritmo e da integridade serena de uma vida que está se tornando mais alinhada interiormente. Que os códigos de Cristo continuem, portanto, a permear as pequenas coisas. Deixe que eles aprimorem suas palavras. Deixe que elas transformem suas reações em sabedoria. Deixe que eles tornem suas motivações mais puras e seu amor mais transparente. Permita que elas tragam gentileza para sua casa, suas mensagens, suas tarefas, seu trabalho, seus relacionamentos e os espaços simples onde grande parte da vida terrena realmente acontece. Deixe que eles lhe ensinem a se tornar um refúgio em movimento, transmitindo paz sem esforço, ouvindo sem se perder, falando com graça e percorrendo o mundo como alguém cuja vida interior se tornou uma bênção para o ambiente ao seu redor. É assim que o sagrado se torna visível aos seres humanos. Assim, a Páscoa continua a ter continuidade para além do próprio dia santo. Assim, a descida da graça se torna a transformação silenciosa da vida cotidiana. E agora, amados, chegamos à prática viva desta janela pascal, porque cada tempo sagrado traz consigo um ponto de participação direta, um momento em que o ensinamento deixa de ser algo que se admira à margem da consciência e se torna algo em que se mergulha com toda a presença, toda a sinceridade e toda a disposição de ser transformado por ele. Este é o momento. Esta é a parte em que a câmara interior se abre de forma mais deliberada, onde a consagração para a qual você se preparou se torna uma verdadeira recepção e onde a corrente cristã pode ser acolhida como uma influência real em sua vida, e não apenas como uma ideia que você mantém na mente. Grande parte do trabalho espiritual torna-se muito mais belo quando abordado com simplicidade. Os seres humanos têm a tendência de complicar aquilo que a alma reconhece imediatamente. A mente muitas vezes acredita que as experiências mais sagradas devem ser elaboradas, raras, extremamente dramáticas ou de difícil acesso. A alma sabe o contrário. A alma sabe que a graça entra com mais suavidade onde há sinceridade, ordem, ternura e espaço. Por essa razão, a consagração da Páscoa que estamos oferecendo a vocês foi concebida para ser simples o suficiente para ser plenamente vivenciada e sagrada o bastante para abrir um verdadeiro caminho para que o padrão cristão comece a se estabelecer no ser. Escolha um momento tranquilo, se possível, e, de preferência, antes que o dia ganhe totalmente ritmo ao seu redor. Traz uma doçura especial para esta obra. A luz da manhã carrega uma certa inocência. O ar ainda não foi adensado por tanta atividade humana. Seu próprio sistema costuma ser mais flexível também, menos congestionado, menos sobrecarregado mentalmente e mais capaz de perceber o que é sutil. Contudo, o sagrado não te rejeita se a vida só te permitir mais uma hora. A verdadeira chave está na sua intenção. A verdadeira porta de entrada é a sua disposição para chegar ao seu interior e à sua plenitude. Prepare um pequeno espaço para você. Você não precisa de muita coisa. Uma vela, ou uma luz suave, é suficiente. Um copo ou tigela de água limpa é suficiente. Uma cadeira, uma almofada, um canto do quarto onde você possa sentar sem ser incomodado por um tempinho já basta. Que isto lhe sirva de lembrete de algo importante: a santidade não depende de excessos. Depende da reverência. Quando você reúne essas poucas coisas simples com carinho e atenção, toda a atmosfera começa a mudar. O corpo percebe que algo diferente está acontecendo. O coração compreende que está sendo convidado a uma ordem mais tranquila. A mente começa a perceber que está entrando em um lugar onde não precisa carregar tudo. Depois de se sentar, mantenha uma postura ereta, porém suave. Não há necessidade de dureza. Não há necessidade de tensão.
Sente-se como alguém que está presente e disposto. Deixe seus pés repousarem no chão ou na terra, se isso for possível para você. Deixe as mãos repousarem abertas sobre as coxas, com as palmas voltadas para cima. A sabedoria nessa posição. As palmas das mãos abertas carregam uma linguagem antiga que a alma lembra muito bem. Palmas abertas dizem: estou disposto a receber. Palmas abertas dizem: não estou apertando nada. Palmas abertas dizem: não vim aqui para controlar todo o encontro. O corpo começa a proferir essa oração antes mesmo que a mente tenha formado as palavras. Permaneça ali por alguns instantes antes de fazer qualquer outra coisa. Deixe-se simplesmente chegar. Grande parte da dificuldade que as pessoas encontram na prática sagrada vem da tentativa de entrar no sagrado antes de terem realmente entrado no espaço da sua própria vida. A chegada é importante. Deixe sua respiração se acalmar em seu próprio ritmo natural. Deixe o dia afrouxar o domínio sobre seus pensamentos. Permita-se tomar consciência do ambiente, do silêncio, da luz, da água, da presença do seu próprio ser, sentado ali com sinceridade. Já existe algo de curativo nisso. Um sistema disperso começa a se reagrupar. Um campo agitado começa a amolecer. O mundo interior começa a reconhecer que lhe foi concedido um momento de atenção clara e amorosa. Você pode contemplar a vela ou a luz suavemente por um breve momento, se isso lhe parecer adequado. Deixe os olhos descansarem em vez de se esforçarem. Permita que a chama suave ou o brilho delicado sirvam como um lembrete da inteligência sagrada que você está convidando para uma relação mais íntima com sua vida humana. Então, quando sentir que é o momento certo, feche os olhos lentamente. Não há pressa. O movimento para dentro não requer força. Ela responde maravilhosamente bem à delicadeza. Assim que seus olhos estiverem fechados, comece com uma simples oferenda interior. Não precisa repetir muitas vezes. Uma única oferta verdadeira, quando proferida com profundidade, basta. Diga para si mesmo, em silêncio e com clareza: fonte amada, consagre este vaso à verdade. Que entre e permaneça apenas o padrão crístico puro. Que minha casa interior seja preparada. Então faça uma pausa. Deixe que essas palavras percorram os espaços dentro de você. Deixe-os ocupar seus lugares. Que o corpo os ouça. Deixe que o campo emocional os ouça. Deixe que as camadas mais profundas do seu ser saibam que algo sincero foi dito. Esse momento de fala interior é extremamente importante porque coloca toda a ativação dentro de um campo de consentimento. A alma responde de forma muito bela ao consentimento. A graça não precisa da sua perfeição. Valoriza a sua boa vontade. Ao falar dessa maneira, você está abrindo o ser humano para uma ordem mais sagrada. Você está dizendo que está pronto para que a verdade ocupe um lugar mais central. Você está dizendo que está pronto para que sua vida seja tocada por algo mais refinado, mais puro, mais sábio e mais amoroso. Você está dizendo que está disposto a ser influenciado pelo sagrado de maneiras que irão além da própria meditação e começarão a moldar a sua forma de viver. Agora permita que a imaginação, ou simplesmente o conhecimento interior, se envolva de uma maneira muito suave. Acima de você, além do teto, além do céu, além da atmosfera visível do seu mundo, tome consciência de um vasto sol de inteligência dourada como pérola. Não seja grosseiro. Não deixe que seja algo avassalador. Que seja quente, soberana, clara e imensamente bondosa. Possui uma pureza que não invade. Possui uma autoridade que não oprime. Irradia uma ordem divina com a ternura de algo que sabe exatamente o quanto pode ser recebido de uma só vez. Veja, sinta ou simplesmente saiba que deste sol dourado como pérola, um fluxo fino e constante começa a descer em sua direção. Não tem pressa. Não imunda o sistema. Chega acompanhada de sabedoria. Muitos de vocês entenderão imediatamente porque isso é importante. O que é sagrado sabe respeitar o seu próprio ritmo.
A graça não precisa provar seu poder. Ela se move de uma forma que abençoa o recipiente, em vez de sobrecarregá-lo. Que este estreito riacho desça com uma calma e bela inteligência. Primeiro, que chegue a coroa. Aqui, ela abençoa a percepção. Aqui, ela afeta as faculdades através das quais você compreende, interpreta e recebe a vida. Você não precisa fazer nada acontecer. Fique parado. Permitir. Deixe a bênção repousar ali por alguns instantes. O significado mais profundo desta frase é simples: a sua maneira de ver o mundo está sendo oferecida à verdade. Sua percepção está sendo convidada a uma maior pureza. Sua visão espiritual está sendo convidada a se submeter à graça da clareza divina. Em seguida, deixe o fluxo de água chegar à garganta. Aqui, a expressão é abençoada. Aqui, toca no ponto através do qual sua vida interior se manifesta em palavras, escolhas, tom de voz e comunicação. Faça uma pausa novamente. Dê tempo a este espaço. A expressão é uma das forças mais poderosas na vida humana. Por meio da expressão, você abençoa, cria, direciona, cura, molda e transmite. Deixe, então, a corrente dourada como pérola repousar na garganta até sentir que o momento se completou naturalmente. Mesmo que você sinta muito pouco, algo significativo ainda está acontecendo. Esta fase oferece a sua voz a uma ordem mais sagrada. Isso coloca sua fala, seu tempo e sua comunicação sob o cuidado do sagrado. Em seguida, deixe o fluxo de água descer até o baú. Este é um ponto extremamente importante na ativação, e para muitos de vocês terá o maior significado, pois é aqui que a intenção é abençoada. O peito é a sede de muita coisa na sua vida humana. É onde a saudade é frequentemente sentida, onde a tristeza é frequentemente acolhida, onde o amor se aprofunda, onde a oração se inicia, onde a motivação se torna genuína e onde a devoção se torna real. À medida que a corrente dourada perolada entra aqui, deixe-se aqui estremecer. Nada mais é necessário além da presença. Nada mais é necessário além do consentimento. Que o peito se torne um lugar receptivo à ordem divina. Deixe que suas intenções sejam banhadas por essa inteligência mais refinada. Deixe a alma alcançar esse espaço mais plenamente. Que o que está confuso se acalme. Que aquilo que é apressado seja suavizado. Que a verdade seja fortalecida. A partir daí, permita que a luz se mova para o campo solar, para esse centro de vontade, movimento, direção e força pessoal. Esta etapa é profundamente bela porque convida a sua vontade humana a uma cooperação sagrada. Muitas pessoas carregam uma vontade que trabalhou arduamente para sobreviver, administrar, organizar, direcionar, proteger e alcançar objetivos. Houve amor nesse esforço, mas também houve, muitas vezes, tensão. À medida que o fluxo de água cor de pérola toca esse centro, a vontade é convidada a uma nova relação com a graça. Não está sendo apagado, está sendo abençoado, está se aprendendo a servir a alma com mais paz. Está sendo ensinado como se mover em harmonia com a oração, em vez de se antecipar a ela. Assim que a correnteza atingir esses centros, permaneça imóvel. Esta parte é essencial. Resista à tentação de acrescentar mais palavras. Resista à tendência de analisar a experiência mentalmente de forma precipitada. Descanse na simplicidade do que já está acontecendo. Deixe que os códigos se organizem por si mesmos, sem interferência. Que a ativação se torne mais tranquila em vez de mais agitada. Grande parte do trabalho espiritual se aprofunda no silêncio que se segue ao convite. É nesse silêncio que a alma se sente segura o suficiente para se manifestar. É nesse silêncio que a ordem pode se estabelecer. É nesse silêncio que o ser humano começa a compreender que não precisa controlar a graça para que ela seja real. Permaneçam nessa quietude por alguns minutos, se possível. Deixe a respiração seguir seu curso natural. Deixe o corpo permanecer macio.
Que a mente se torne uma testemunha gentil, em vez de um supervisor. Se surgirem pensamentos, simplesmente deixe-os passar sem segui-los. Retorne repetidamente à tranquila consciência de que algo puro foi acolhido e agora tem espaço para permanecer. Quando sentir que o momento está completo, volte sua atenção suavemente para a água. Pegue o copo ou a tigela com as duas mãos se isso lhe parecer natural. Segure-o em silêncio. Considere o que a água é em sua própria natureza. Recebe, ele carrega, ele transmite, ela abençoa a vida através de sua disposição em ser moldada e transformada. Que isso se torne para você um símbolo da sua própria prontidão para receber e levar o sagrado consigo no dia a dia. Abençoe-o em silêncio. Você não precisa de uma frase complicada. Uma verdadeira bênção interior já basta. Ofereça paz a isso. Esclareça isso. Ofereça a intenção de que o que acabou de ser recebido no espaço sagrado possa fluir com você para o dia visível de maneira pura e harmoniosa. Em seguida, beba a água lentamente ou, se sentir que está mais em sintonia com isso, ofereça-a mais tarde à terra como um gesto de gratidão e continuidade. Ambos são lindos. Ambos têm significado. Se você beber, que seja um ato de selamento interior, um reconhecimento silencioso de que aquilo que desceu em luz também é bem-vindo dentro do corpo material e da vida humana vivida. Se você der isso à terra, que seja uma forma de retribuir a bênção, um sinal de que o sagrado nunca pertence apenas ao eu isolado, mas se expande em círculos cada vez maiores de graça. Antes de se levantar, encerre a ativação com estas palavras: o que desceu em luz, pode agora permanecer em sua essência. O que foi recebido em silêncio, agora pode ser vivido em graça. Essas palavras são importantes porque completam todo o movimento desta sessão da transmissão. Eles trazem o sagrado para fora da abstração. Elas lembram ao ser humano que a recepção deve se tornar encarnação. Dizem com muita delicadeza que o verdadeiro fruto do encontro será visto em como você vive, como você fala, como você responde, como você ama e como você encara o dia que agora se abre diante de você. Ao se levantar, faça-o lentamente. Que a primeira parte do seu dia seja simples. Proteja a atmosfera que você criou. Um começo tranquilo permite que a ativação se complete com muito mais facilidade. Menos é mais. Menos mídia é mais sensato. Um ritmo mais lento é sensato. Deixe seu sistema manter a impressão sem puxá-la imediatamente em 10 direções. Essa é uma das coisas mais gentis que você pode fazer por si mesmo. Aquilo que foi acolhido internamente merece um pouco de espaço para criar raízes. Com o tempo, se você retornar a esta consagração pascal com sinceridade, perceberá que ela começa a se aprofundar por si só. O corpo irá reconhecê-lo mais rapidamente. A câmara interna abrirá com mais facilidade. A correnteza dourada como pérola parecerá mais familiar. As transições dentro do ser se tornarão mais suaves. Contudo, mesmo a primeira sessão, por mais simples que seja, pode ser repleta de bênçãos quando abordada com honestidade, ternura e reverência. A graça não te avalia pela experiência. Ela responde à veracidade da sua oferta. Portanto, inicie essa prática com delicadeza. Que permaneça humano, afetuoso, simples e sincero. Deixe que o sagrado te encontre onde você estiver. Que a corrente crística abençoe sua percepção, sua expressão, sua intenção e sua vontade. Que o silêncio após a oração seja tão importante quanto a própria oração. Que a água lhe lembre que aquilo que é recebido com humildade pode trazer grandes bênçãos. Que as palavras com que você encerra se tornem uma promessa silenciosa para si mesmo, uma promessa de que a luz acolhida interiormente será agora vivida exteriormente na maneira como você se move pelo mundo. Permanecemos muito próximos de vocês durante todo esse processo sagrado de transformação. As recompensas já estão se revelando de maneiras que você pode sentir em seu coração, e muito mais está por vir. Nós te amamos, nós te amamos. Nós te amamos.
Eu sou Minaya.